Bom dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de meditarmos na palavra do Senhor, mais um dia de recebermos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Hoje vamos meditar na palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 em diante. Vamos ler. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e no pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó se tornará. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é justo. Deus é misericordioso. Mas Deus também é justo. Vemos aqui a passagem quando Adão e Eva comem do fruto proibido. O fruto que Deus disse para não comerem. E se nós percebemos essa passagem, nós vamos ver que quando Deus indaga a Adão, por que você comeu? Ele passa a responsabilidade para a mulher. Ele fala: foi ela que me deu, Senhor. Quando Deus questiona a mulher: por que você fez isso? Ela diz: foi a serpente. Então um passa a responsabilidade do seu ato para o outro. E conosco é assim. Quando nós quando nós nos pegamos em atos que contrariam a vontade de Deus, que contrariam às vezes as nossas consciências, quando nós nos pegamos em atos não corretos, e nós somos questionados, a gente fala: eu fiz isso porque fulano fez isso. A gente tenta se justificar. E quando a gente tenta se justificar, geralmente a gente transfere a culpa para outro. Para justificar o nosso ato, a gente chama a existência a culpa do outro. E assim fez Adão, assim fez Eva. Adão em relação a Eva, Eva em relação à serpente. E com nós é igual. Nós costumamos a fazer isso. Mas Deus é misericordioso e Deus é justo. Se nós percebermos nesses textos que nós lemos, nesses versículos, nós vamos ver que Deus, depois de questionar a Adão, questionar a Eva, questionar a serpente ele não questionou, porque ele já sabia a índole da serpente. Ele falou para a serpente: por que fizeste isso? Porque ele já sabia a índole da serpente. Mas Adão e Eva foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Então Deus esperava que eles realmente obedecessem a palavra de Deus, estivessem em obediência e não comessem o fruto proibido. Mas da serpente Deus não esperava isso. Se nós percebemos, Deus não questionou a serpente, questionou Adão e Eva. A serpente, ele já falou: porque você fez isso, maldita serás. Não é? Então, Deus esperava de Adão e Eva que eles não fizessem. Serpente, Deus não esperava, porque conhecia a índole dela. Mas Deus é tão justo
que depois de questionar Adão e Eva, ele começa a dar a sanção, entre aspas, a punição a cada um. Não é na realidade uma punição. Deus começa a atribuir a responsabilidade a cada um pelos seus atos. Veja que Deus não aceita quando Adão diz que Eva lhe deu. Deus não aceita quando a Eva diz que a serpente lhe fez comer. Deus analisa o caso e atribui a responsabilidade a cada um pelos seus atos. Adão, você comeu? Então, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Não vai ser nada fácil para você. Eva, você comeu? Então, a sua concepção vai ser com dor. Você vai gerar os filhos com dor. Serpente, você fez isso? Você vai viver no pó. Vai ter inimizade entre você e a mulher. Então, Deus dá responsabilidade a cada um de acordo com o seu ato. Isso, irmãos, para nós deve ser uma lição. Nós temos que tomar isso como exemplo. Primeiro, sabendo que Deus nos responsabiliza pelos atos que praticamos. Que Deus é misericordioso, muito misericordioso, mas também é justo. E que nós não adianta nós tentarmos brincar com Deus. E quando Deus nos chamar à responsabilidade, nós tentarmos transferir a nossa culpa a outrem. Ou melhor, nós tentarmos justificar o nosso ato, que nós sabemos que é errado, que nós sabemos que está fora da vontade de Deus, que nós sabemos que não é certo, nós tentarmos justificar o nosso ato atribuindo culpa a outro, colocando o outro como responsável. Porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus sabe as coisas antes mesmo delas existirem. Deus sabe o que vamos falar antes da palavra estar nas nossas bocas. Deus sabe o que vamos fazer antes mesmo de nós fazermos. E Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele está em todos os lugares, a todo instante. Então, além dele saber, ele ainda vê o que acontece na hora que acontece. Deus não é pego de surpresa. Então, não adianta a gente tentar responsabilizar outros pelos nossos atos, não para com Deus. Porque Deus conhece exatamente os fatos, literalmente. E mais que isso, Deus conhece a nossa índole, Deus conhece a nossa estrutura. Isso para nós é um exemplo que nós devemos praticar, não só para com Deus, mas para com a sociedade, para os que estão ao nosso redor. E, em primeiro lugar, para conosco mesmos. Sabemos que não adianta nós tentarmos atribuir a responsabilidade a outro. Justificar os nossos erros atribuindo culpa ao outro, ou colocando o outro como responsável pelos nossos erros. Porque ele fez, eu fiz. Porque ela fez, eu fiz. Ah, ela me levou a fazer isso. Ah, ele me levou a fazer isso. Isso não é verdade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós temos o livre arbítrio para escolhermos o que queremos e não queremos fazer. Nós temos a liberdade para isso. Então não podemos tentar transferir a nossa responsabilidade para outros. Com Deus não funciona. E não deve funcionar conosco também. Irmãos, ninguém é culpado pelos nossos atos. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E veja que Deus, quando fala com a serpente, quando fala com Eva, quando fala com Adão, ele atribui a responsabilidade a cada um conforme o seu ato. E é assim conosco. Não adianta a gente chegar e falar, Deus, mas porque ele fez, ele me levou a isso. Porque Deus sabe o que ele fez, o que ela fez, a outra pessoa. E Deus vai atribuir a responsabilidade a ela por aquilo que ela fez. E vai atribuir a nós a responsabilidade por aquilo que nós fizemos. Não é porque nós tentamos justificar os nossos atos dizendo que foi por causa de outrem que Deus vai deixar de nos responsabilizar. Ah, Eva, foi você que fez? Então, você que deu o fruto para o Adão? Então, se você deu esse fruto proibido para Adão,
você vai ser responsabilizado. Não. A Eva ofereceu, mas Adão quis comer. Adão aceitou. Então, Adão tem a sua parte de responsabilidade. A responsabilidade de um não exime a responsabilidade de outrem. O erro de um não justifica o erro do outro. É exatamente assim. Irmãos, se nós tomarmos isso como exemplo perante Deus e para nós mesmos, para nossas vidas, para nós, primeiro que tem que refletir e tem que tomar isso como uma verdade, somos nós. Nós não podemos aceitar para nós mesmos justificarmos os nossos atos colocando a culpa em outro, responsabilizando o outro. Ainda que tenhamos sido influenciados por outro, ainda que seja em decorrência de ato do outro, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós só podemos ser eximidos se nós não sabíamos, não tínhamos ciência, fomos enganados, literalmente por não ter ciência do fato. Mas a partir do momento que nós temos ciência, como Adão tinha ciência de que não deveria comer aquele fruto, nada justifica se nós comermos o fruto. Nada justifica Adão ter comido aquele fruto. Não pode atribuir a culpa a Eva. A partir do momento que nós temos ciência de que é errado, de que não deve ser feito, ou de que deve ser feito e nós não fizemos, a responsabilidade é nossa. E nós temos que trazer isso primeiro para nós, para uma reflexão nossa, de cada um de nós. Eu não posso achar que o meu erro vai ser justificado quando eu apontar o erro de quem me levou a fazer, me induziu a fazer, ou cometeu primeiro para que eu cometesse depois. Não. Eu tenho que aprender a assumir a minha responsabilidade. Eu tenho que refletir e ter isso como verdade para mim, de que todos os meus atos têm consequências. E que eu sou responsável por cada um dos meus atos, independente de como eles aconteceram. Independente de qual foi a causa que me fez agir daquela forma. A partir do momento que eu agir daquela forma, a responsabilidade é minha. Eu devo ser responsabilizado por aquele ato. Então, Adão foi responsabilizado por o ato que ele praticou. Eva foi responsabilizada pelo ato que ela praticou. E a serpente foi responsabilizada pelo ato que ela praticou. Mas nenhum dos três deixaram de ser responsabilizados. Porque os três poderiam agir diferente. E Deus esperava que Adão e Eva agissem, não a serpente. A serpente, Deus já chegou e falou, por que você fez isso? Mas Adão e Eva, Deus perguntou, por que você fez, Adão? Eu te avisei. Você tinha tudo para obedecer. Por que você fez, Eva? Eu te avisei. Você tinha tudo para obedecer. A serpente, por conhecer a índole, Deus já falou. Porque você fez isso, vai acontecer isso. E hoje, quando nós dissermos, Adão tinha tudo para obedecer, e Deus esperava que ele obedecesse, hoje nós podemos nos colocar da mesma forma, nós temos tudo para obedecer. Porque assim como Deus falou com Adão, como Deus falou com Eva, para não comer daquele fruto, Deus fala conosco através da sua palavra. Através da sua palavra, Deus fala conosco. Deus fala conosco através do seu Santo Espírito. Deus nos deu livre-arbítrio. Mas não é porque Deus nos deu livre-arbítrio que Ele nos abandonou à própria sorte. O Espírito Santo está sempre conosco. O Espírito Santo está sempre nos guiando, nos conduzindo, nos alertando, nos exortando, nos mostrando a realidade. A palavra de Deus está sempre nos mostrando como devemos agir, uma regra de fé, uma regra de vida para nós. Mas nós temos o livre-arbítrio. Do mesmo jeito que Adão e Eva sabiam que não podiam comer daquele fruto, nós sabemos o que podemos e o que devemos fazer. Podemos tudo, temos o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que decidimos fazer, nós temos que estar preparados para as consequências. Vamos ser responsabilizados, sim, por Deus, em primeiro lugar,
depois por aqueles que nos cercam, pela sociedade que nos rodeia, dependendo do que acontecer, do que fizermos. Deus é tão justo, irmãos, tão justo, que Ele atribuiu a cada um a responsabilidade conforme os seus atos. Deus é tão justo que Ele vai atribuir a nós a responsabilidade conforme os nossos atos, tanto os atos benignos como os atos malignos, ou maléficos, melhor dizendo, maléficos, não é? Deus vai atribuir a responsabilidade. Deus não vai transferir uma bondade que eu faça para você. Falar, não, você fez essa bondade por causa dela. Não, você fez porque você decidiu fazer. Então, a responsabilidade é sua. É você que deve ser abençoado por essa bondade, por esse agir. Mas também Deus vai atribuir a responsabilidade quando nós fizermos algum ato que não condiz com a vontade dEle. Ele vai dizer, foi você que fez. Mas, Senhor, eu fiz porque João, porque Antônio, porque Maria, porque José, porque a Ana fez. Deus vai dizer, Ana, a sua responsabilidade é essa. Sônia, a sua responsabilidade é essa. Então, irmãos, nada justifica os nossos erros. Louvado seja o Senhor, que Ele disse que pecado confessado é pecado perdoado. Louvado seja o Senhor, que Ele é misericordioso. E hoje nós vivemos pela graça. Louvado seja o Senhor. Mas por vivermos pela graça, por ser Deus misericordioso, não nos dá o direito de não assumirmos as nossas responsabilidades. Não nos dá o direito de não sermos responsabilizados por nossos atos, em primeiro lugar por Deus e depois pela sociedade e pelos que estão ao nosso redor. Quando deveria, na verdade, nós sermos responsabilizados por nós mesmos. Se nós nos examinássemos, não é? Fala na passagem da ceia. Então, nós temos que nos examinar. E quando fomos pegos em um erro, quando nós nos pegarmos em um erro, em algo que não está de acordo com a vontade de Deus, a primeira coisa nós temos que pedir a Deus o perdão. Senhor, eu errei. E não tentar justificar para Deus, Deus, eu errei porque Ele me levou a fazer isso. Deus, eu errei porque ela me levou a fazer isso. Deus, eu errei porque as circunstâncias me... Não. Senhor, eu errei. Me perdoa. Pecado confessado é pecado perdoado. Deus é misericordioso. Mas nós temos que pedir perdão e não aceitar mais agir da maneira que nós agimos. Porque se nós reconhecemos que é um erro, nós não podemos continuar no erro. A Bíblia fala, conhecerás a verdade e ela vos libertará. Então nós fomos criados para viver na verdade. É por isso que Deus deixa a palavra dele, por isso que Deus deixa a palavra, o caminho que temos que seguir escrito, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então não podemos tentar atribuir nossos erros a outrem. Não podemos tentar justificar nossos erros através de erros de outrens, ou através de situações. Não, Senhor, eu errei. Nós temos que assumir, em primeiro lugar, nós temos que assumir nosso erro para nós mesmos. Porque se nós não assumirmos que nós estamos errados, nós não vamos pedir perdão a Deus. E nós não vamos querer nos afastar do erro. Primeira coisa, eu errei, eu tenho que assumir a responsabilidade por isso. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa, eu errei. Ajuda-me a não errar mais. Me perdoa. E não chegar e, Senhor, eu errei porque fulano fez isso. Não tente transferir a sua responsabilidade para outrem. Não venhamos tentar transferir as nossas responsabilidades para outrens. Não. Porque cada um será responsabilizado pelos seus atos. A própria Bíblia fala que a salvação é individual, não é? Então não adianta eu orar para minha família toda ser salva se minha família não quer ser salva. Por exemplo, uma família, graças a Deus, em nome de Jesus, todos serão salvos. Todos estão salvos, todos estão no caminho do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. E se há algum afastado, voltará para a glória do Senhor.
Nenhum deixará esse mundo sem a salvação e a vida eterna, eu creio, em nome de Jesus. Então, nós temos responsabilidades individuais pelos nossos atos. Louvado seja o Senhor que é misericordioso. Então, nós podemos pedir perdão. Mas primeiro nós temos que reconhecer o erro para nós. Reconhecendo que estamos errados, nós temos que se colocar diante de Deus e reconhecer diante de Deus, Senhor, eu errei, me perdoa. E nós temos que assumir as consequências dos nossos atos. Se nós formos questionados pela sociedade, pelos que nos rodeiam, Sônia, você fez isso? Não adianta a gente falar, não fiz, porque isso aqui, eu fiz porque isso, eu fiz porque ele fez, não, eu fiz, eu errei. Aí outra pessoa pode chegar e falar assim, mas você fez porque aconteceu isso. Outras pessoas às vezes tentam justificar os nossos erros. Mas isso não é bom para nós. Até mesmo se eu chegar e falar, mas você fez porque aconteceu isso, você fala, não, eu fiz porque realmente aconteceu isso. Mas eu poderia não ter feito. Porque eu tenho livre-arbítrio, porque eu conheço a palavra de Deus, porque eu conheço os propósitos de Deus para a minha vida. E porque eu tenho uma consciência também, que me diz o que é certo e o que é errado. Então, nós temos que reconhecer nossos erros, irmãos. E não podemos esperar que, porque Deus é misericordioso, que não vai ter consequência nenhuma dos nossos atos. Tem. A palavra de Deus diz que nós colhemos o que plantamos. Tem consequência, irmãos. Somos salvos por estarmos na palavra de Deus, por vivermos de acordo com a palavra de Deus, temos a salvação. Mas é Deus que nos exorta. É Deus que nos ensina. E para Deus nos exortar, nos ensinar, Ele tem que nos responsabilizar. Não pensemos nós que Deus passa a mão em nossa cabeça toda hora. Não. Deus nos responsabiliza pelos nossos atos. E o que Deus espera é que nós venhamos refletir sobre cada ato que praticamos. Nos convencermos dos nossos erros. Porque se nós não nos convencermos dos nossos erros, nós não vamos querer mudar. Nós vamos continuar, nós vamos persistir no erro. Deus quer que venhamos refletir sobre os nossos atos, nos convencermos sobre os nossos erros e tomar a decisão de nos afastar dos nossos erros e assumir as consequências pelos nossos erros. Não tentar atribuir o erro a outrem, não tentar atribuir, entre aspas, a nossa culpa a outrem, não tentar responsabilizar outros para deixarmos de ser responsabilizados. E não venhamos pensar, repito, que Deus não vai nos responsabilizar. Ele vai. Porque Deus é justo. Mas Deus vai nos responsabilizar de acordo com os nossos atos. Então, quando Deus perguntar para mim, Sônia, por que isso? Não adianta falar, Senhor, porque aconteceu isso. Senhor, porque eu fui levada a isso por aquela e aquela pessoa. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Eva, Eva, eu estou falando com você. Adão, eu vou falar depois. Me diga por que você fez isso. Foi Adão. Não. Foi você. Você vai ser responsabilizado pelos seus atos. Adão, foi a Eva. Eva, por que você fez Eva falar Adão? Não, Eva falar serpente, né? Não Adão. Adão que falou Eva. Eva, por que você fez isso? Foi a serpente. Não, a serpente vai ser responsabilizada. Eu quero saber você. Então, a sua responsabilidade é essa. Você tem uma responsabilidade pelo seu ato. Adão, foi Eva. A Eva, já falei com ela. Já responsabilizei. Adão, você vai ser responsabilizado pelos seus atos. Entende, irmãos, como essa passagem de Adão e Eva e da serpente comendo fruto, Adão e Eva comendo fruto proibido, a serpente induzindo, a serpente foi penalizada pelo que ela fez. Adão foi penalizado e Eva também, porque Deus é justo. Vocês entendem como esses versículos devem ser exemplo para nós? Temos que viver nesse mundo conscientes de que os nossos atos têm consequências.
de que nós devemos ser responsabilizados pelos nossos atos. E o primeiro a nos responsabilizar pelos nossos atos, temos que ser nós mesmos. Como? Assumindo o nosso erro e não tentando imputar a nossa culpa ou justificar o nosso erro com o erro de outro ou imputar a nossa culpa a outro. Não. Eu fiz. Esquece o outro. É você. É entre você e Deus. É entre eu e Deus. Senhor, eu errei. Senhor, o Senhor viu o que ele fez para mim? O Senhor viu o que ela fez para mim? O Senhor viu o que aconteceu? Aí, Senhor, eu tive que fazer isso mesmo. Não adianta. Deus não se deixa enganar. Deus sabe a verdade. Deus conhece a nossa estrutura, a nossa índole. Nós vamos chegar e falar, Senhor, eu errei. Me perdoa. E eu não canso de pedir perdão a Deus por não ter estado mais próximo do meu irmão, o Marco. Aí vai dizer, mas era Covid, não podia. Era Covid, não podia. Não deixaram. Mas eu devia ter mandado mensagem para ele todo dia, ele lesse ou não. Eu devia, antes dele entubar, ter tentado ir naquele hospital. Eu devia. Você pode achar que não é o erro, mas eu sei. Então, eu peço perdão a Deus. E sei que Deus já perdoou. Mas não adianta eu querer falar, por causa do Covid, por causa não sei o quê. Não, eu errei. Eu errei. Eu errei porque meu irmão foi entubado e eu não fui no hospital tentar entrar lá, falar com... Eu podia ter ido, ter falado. Não ia conseguir. Não tem problema se não ia conseguir. Mas eu fui, eu fiz. E eu não fiz isso. Por isso eu peço perdão a Deus todos os dias. Mas louvado seja o Senhor, porque eu sei que pecado confessado é perdoado. Isso é só um exemplo que talvez não tenha nada a ver. Mas é que eu tenho isso como um erro meu, por isso que eu dei esse exemplo. A finalidade dessa mensagem é ver que Deus é misericordioso, mas também é justo. E que Deus não vai nos responsabilizar pelo ato do outro. Nem vai deixar que o ato do outro influencie sobre a nossa responsabilização. Deus vai responsabilizar cada um pelo seu ato. E que nós devemos ser os nossos juízes. Nós devemos nos examinar nós mesmos, porque se nós nos examinarmos, não precisaremos ser examinados. E quando nós nos examinamos, nós somos capazes, e graças por termos o Espírito Santo, graças a Deus por termos o Espírito Santo que nos ajuda, de reconhecer o nosso erro. E a partir do momento que nós reconhecemos, nós vamos diante de Deus, pedimos perdão e recebemos o refrigério do perdão de Deus. Eu já confessei o que eu tenho por erro em relação ao Michael a Deus, e sei que já recebi o perdão, já tenho esse refrigério. Hoje eu louvo a Deus porque o Michael está com ele, não está sofrendo nesse mundo, está salvo. Mas se a gente não reconhecer o nosso erro, a gente não vai pedir perdão a Deus. Se a gente não reconhecer o nosso erro, a gente não vai agir diferente. Porque eu não estive com o Marco quando ele precisou, hoje eu estou tentando estar muito mais com meus irmãos, os que precisam. Sônia, olha para mim, agora, vamos orar. Sônia, eu estou passando por esse problema, vou tentar ajudar. Porque eu reconheci meu erro. Embora o Marco merecesse o melhor de mim, porque ele sempre deu o melhor dele por mim. É um dos que eu mais amei, uma das pessoas que eu mais amei e que eu mais amo nessa terra. E que eu espero encontrar. Mas a mensagem é essa. Não jogue a sua culpa, entre aspas, se é que podemos chamar de culpa, a outrem. Não tenta justificar o seu erro com o erro do outro. Um erro não justifica o outro. Cada qual será responsabilizado pelos seus atos. Nós temos uma consciência, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a palavra de Deus, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos tudo para agir da forma certa. E por sermos humanos, vamos errar. É natural. Mas o importante não é não errar. O importante é quando errarmos,
reconhecermos, assumirmos a responsabilidade e nos afastarmos, não aceitarmos mais aquele erro na nossa vida. Amém? Ninguém é culpado pelo que acontece na sua vida, mas reflita sobre seus atos para ver se o que está acontecendo na sua vida não são consequência dos seus próprios atos. E veja quem é o responsável. Assuma a responsabilidade, se coloque diante de Deus, peça perdão e se afaste daquilo que faz mal a você, à sociedade e, acima de tudo, que contraria a vontade e os propósitos de Deus para a sua vida e para a vida de todos aqueles que Ele ama. Amém? Deus abençoe. Glórias a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra serve primeiro para quem fala. Então, todas as mensagens que eu trago aqui servem primeiro para mim. Quando eu falo para vocês, eu sou a primeira a receber. Então, eu também reflito sobre os meus atos. É por isso que às vezes eu cito coisas sobre mim. Ele vai falar, quem interessa, que tem que ver. Eu cito, porque é um testemunho. Ao mesmo tempo que eu estou trazendo uma mensagem, eu estou dando um testemunho. Porque a primeira a receber sou eu. Quando eu digo para vocês, reflitam, eu estou dizendo para mim, eu preciso refletir, eu estou refletindo. Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus fala com você, Ele fala comigo. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando com todos que estão ouvindo. Inclusive quem está falando, não é? E louvado seja o Senhor por isso. Um final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde. Reflita sobre os seus atos, tá? Não aceite a culpa, não aceite o acusador, mas coloque diante de Deus, peça perdão, assuma as responsabilidades pelos seus atos e começa de novo. De fé em fé a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo dia a dia e vamos vivendo a vida até o dia que Jesus nos chamar. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe mesmo. Muita paz, muita saúde, muita reflexão, muita comunhão com o Espírito Santo. E se Deus quiser, na quarta-feira estaremos aqui com orações. Não deixe de deixar o pedido de oração, tá? E me falem nos comentários se vocês, o que vocês acharam daquela música, aquela letra de música que Deus me deu, que eu postei na quarta-feira passada. Deixe um comentário o que vocês acharam. Se realmente fala com vocês como uma oração, como falou comigo. Deixe um comentário, eu gostaria de saber. Amém? Espero o comentário de vocês. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Em nome de Jesus, até quarta-feira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.